Este é o primeiro check-in de 2018 e hoje o nosso entrevistado é alguém muito especial, porque ele acabou passando por várias dificuldades, problemas, inclusive algumas indecisões, mas já por 2 décadas mora fora do Brasil, de um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, o Chile. Saiu como garçom, mas chegou a trabalhar em fábrica de calçado aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou na Bahia e acabou indo para o Chile, aonde já passa lá mais de 22 anos. Pedro Stefan, natural de Cruzeiro do Sul. Pedro, bem-vindo aqui no programa Check-in. Obrigado. Fez muitas coisas durante esses últimos 22 anos, em especial fora do Brasil. Sim. Mas antes da gente ir para o Chile, gostaria de conhecer um pouco mais do Pedro Stefan. Já trabalhou com o quê aqui no Brasil? Aqui trabalhei em fábrica de sapato de importação. Eu trabalhei também em metalúrgica, soldando. E antes também trabalhei muito em agricultura. Ajudando os pais, não? Os pais no interior. E também trabalhei aqui em Estrela, em um supermercado. E depois apareceu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Trabalhar lá como garçom. Claro, uma churrascaria. Já tinha trabalhado anteriormente com isso, não? Não, lá eu aprendi a trabalhar de garçom, churrasqueiro, servir carne. É interessante, antes falava, Pedro, que ia trabalhar em Estrela e utilizava o caico às vezes, né? Claro. Atravessava o rio Taquari de caico, entre o município de Cruzeiro do Sul e Estrela. Sim. Muitas vezes fez isso, não? Sim, às vezes com chuva, com o rio alto, era perigoso, mas era bom enfrentamento também. Quando você atravessava o rio, pensava muitas vezes o que você faria no futuro para mudar dessa situação? Não quero mais passar por isso, com chuva, com vento. O rio Taquari sabemos que realmente dá ondas muito altas, né, porque ele é largo. Claro. E pensava em mudar a sua vida, não? Essa época a gente nunca pensei que eu ia chegar longe, ir para outro estado, agora outro país, certo? Mas foi bom. Passei época bom, épocas ruins, mas isso, a cabeça sempre no lugar. Ou seja, cuidando das companhias, cuidando com quem andava e o que fazia. Claro, isso é verdade. Bom, saiu agora com 18 anos, ainda muito jovem, e foi para o Rio de Janeiro, trabalhar como garçom lá. Se impressionou com a cidade, não? Sim, que a cidade muito diferente. E a parte, são cidades grandes, também medo de assaltos. Mas eu fui aprendendo mais. Eu fui sair uma cidade, Rio de Janeiro, depois fui trabalhar em outra. Tudo para os mesmos donos, as mesmas churrascarias, não? Diferentes donos. Ou seja, te vinham trabalhando, gostavam do teu trabalho, te contratavam em outra churrascaria, é isso? Assim foi. E era garçom ou churrasqueiro? Mais garçom, passador de carne, servia. Mas segunda churrascaria, trabalhei anos com eles. Foi bastante tempo, quase 10 anos com eles. Quase 10 anos. Só no Rio de Janeiro, não? Claro, só no Rio de Janeiro. Mas depois do Rio, acabou indo mais longe, não é? Mais longe. Foi para onde? Fui para o Chile. Para o Chile. Tinha 2 dias para pensar. 2 dias. Como isso aconteceu, Pedro? Os mesmos donos aqui do Brasil abriram lá, não? Sim, abriram lá perto da capital de Santiago. Eu tinha 2 dias para pensar, para fazer o passaporte e as malas, para viajar para o Chile. Os pais, o que acharam quando tu desprezou? Estou pensando, talvez vou morar no Chile. Saiu de Cruzeiro, foi para o Rio e veio a primeira vez, quanto tempo depois, para casa? Depois foi 1 ano depois. 1 ano depois? Fui do Rio para o Chile, não vim para o Rio Grande. Não veio? Não veio. Não deu tempo? Não alcancei. Os pais gostaram? Deram algum conselho especial, não? A gente era grande já, certo? A decisão era de cada um. Foi isso que disseram. Sim. Te cuida, guri. Claro. Bom, chegou lá e aí o que viu que te surpreendeu no Chile? Primeiro foi difícil. Não entendia nada espanhol, em primeiro lugar. E para conhecer o dinheiro, que valor tinha o dinheiro. Entende?
não sabia quanto valia um refrigerante, qual o valor, se era caro ou se era barato. E a primeira coisa que comi, cheguei no Chile, lá em Viña del Mar, eu comi frango com batata frita. Estou em casa. Isso foi uma madrugada. Eu cheguei em Santiago, era perto da meia-noite, depois para a gente viajar até Viña del Mar de táxi, a gente fizemos quase 2h30 da madrugada em Vinha. Aí aproveitamos comer um frango com batata frita. Foi a primeira comida que comi lá. Gostou, não? Não muito. Aqui no Brasil era melhor. Sim. A gente costuma comida daqui. Mas e hoje, como você faz para comer a comida daqui? Você mesmo faz? Tem um restaurante, né? Claro. Hoje você é dono do restaurante. Sim. Como surgiu essa possibilidade de você abrir o teu próprio restaurante num país estrangeiro? Mira, eu trabalhei 2 anos em Viña del Mar com os donos. O dono era chileno, um era brasileiro e um francês. Tinha 3 donos diferentes. E depois apareceu uma oportunidade para vir para ir norte de Chile, no deserto. Aí conheci um pessoal lá. Eles tinha vontade de abrir um restaurante brasileiro, uma churrascaria. Daí um deles tinha uma mãe que morava em Vinha, que era cliente do restaurante. Viña del Mar. Sim, Viña del Mar. Daí eu me ofereci para ela, eu podia entrar como administrador para eles, para começar a churrascaria, como instalar a estrutura de uma churrascaria. Que uma churrascaria, o mais importante é a churrasqueira. E carne no espeto, certo? Não na grelha, no espeto. No espeto. É como carne à espada, em espanhol. Carne na espada. Carne à espada. E foi. Daí saí lá em Viña del Mar, saí uns 2 dias, pedi permissão, certo? Eu viajei para o norte para conhecer eles, para conhecer o restaurante onde queria abrir. Daí falei, tem que fazer assim, assim, assim. Tem que comprar, em primeiro lugar, tem que comprar a churrasqueira. Daí entrei em contato com todos aqui do Brasil e enviaram a churrasqueira para lá. Lá foi depositar o dinheiro, tudo. Aqui de Caxias do Sul, inclusive. Claro, porque a fábrica fica aqui em Caxias. Daí foi... Depois eu voltei para Viña del Mar. Daí comecei a trabalhei uns dias, depois saí. Eu me retirei, eu fui para o norte. O nome da cidade que foi para o norte? Antofagasta. Antofagasta. Essa é a segunda região. Segunda região. Sim. Tem uma foto para que a gente possa entender, e o telespectador, onde que fica essa cidade. Ela fica no Chile, mas divisa com a Argentina e divisa também com o Peru, né? E é no deserto. Claro. Mas Antofagasta... Ali, esta é a foto que mostra onde fica Antofagasta. Em branco é o Chile, né? Sim. E aí onde tem a linha preta, para baixo é a Argentina e para cima já é o Peru. Claro. Mas Antofagasta, a cidade de Antofagasta não tem fronteira ainda. A gente tem que viajar outra cidade até chegar em outras fronteiras. Entende? Sim. Ou seja, até porque ali tem com fronteira, é tudo na cordilheira, né? Claro. Cordilheira dos Andes. Antofagasta não tem neve, porque fica no deserto, claro. Não é? Mas para ver neve tem que andar quantas horas de carro? São mais ou menos quase 5 horas. 5 horas vê Sim, neve. Claro. Já tu passa na cordilheira para agarrar a fronteira com a Argentina já. Nós vamos continuar conversando, Pedro. Estamos conversando com o Pedro Stefan, ele que abriu um restaurante no Chile e tem muita história. Ele levou primeiro um irmão, depois o segundo irmão, 3 irmãos trabalhar com ele no Chile. Abriram um restaurante e agora, claro, vem passear aqui no Brasil contando a história para nós. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje.
Primeiro programa de 2018 recebendo Pedro Stephan, cruzeirense que saiu do Brasil e foi trabalhar de garçom no Chile. Nós fomos para o intervalo, você contando que então deixou a primeira cidade que foi para lá, Vinha del Mar, e foi trabalhar em Antofagasta, no deserto. Sim. Uma cidade grande, não? São mais ou menos 400.000 habitantes. 400.000 habitantes. Sim. Movimento bom. Sim, bom. Fica no centro, a churrascaria, não? Não muito no centro. Fica mais tirado do centro. Vive uma avenida. Uma avenida. Vive Sim. do que essa cidade, no deserto? Vive muito do cobre, das minéria. Sim, sim. Que é o setor Antofagasta que tem muitas minérias. São diferentes, há grandes, mais pequenas. Ou seja, uma cidade que tem não muito turista, não é turística a cidade. Não muito. Mas vive do minério. Sim, vive. Por falar em minério, é inevitável quando se fala do Chile também, além das temperaturas, também dos terremotos. Claro. Tem terremotos em Antofagasta, não? Antofagasta, nesse momento, eu não senti um terremoto grande ainda. Mas os temores, sim, bastante. Bastante tremores. Sim. Há temores todo dia, mas a gente não sente. Todos os dias sem tremores. Sim. Que Antofagasta é uma terra, é um chão muito duro. Muita rocha. Muita rocha. E por isso é firme. Para ter um terremoto grande tem que ser mais ou menos 8 graus. Dá para sentir bem. Mas sim, por exemplo, um temor de 5, 6 graus quase não se sente. Mas todos os dias tem Todo tremores. dia tem assim, de pouquinho, suave, leve, 3, 4 graus. Quando foi para lá, não ficou com medo, não? De terremotos? Ou ainda tem medo? Sim, quando eu cheguei no Chile, em Viña del Mar, teve um temor muito grande. Eu quase comecei a chorar. Sim. Aí tinha medo. Pensou, o que eu vim fazer aqui? Sim. Né? Eu vi mexendo tudo, assim. Mas foi um só? Sim, as se mexiam. Tudo se mexia. Mas não houve mortes? Não. Não. Só algumas destruição, possivelmente? Não, quase nada. Mas tem que dar um forte. Forte. Sim. E aí foi para o norte, que aí os tremores são mais raros. Sim, que aí tem todo dia, mas a gente não sente. O chão é muito duro. Pedro, me falava antes, achei interessante, que vocês ficam em alerta, porque se der um terremoto grande no Japão, vocês são os primeiros a sentirem, né? Um maremoto. Sim, que por exemplo, toda a costaneira no lado do mar, aí tem sirenes. Sirenes no mar. Alarmas. Sim. E quando essa alarma começar a tocar, o pessoal já volta subir mais nas montanhas. Porque pode estar vindo maremoto. Claro, que isso demora, que o mar, quando há um maremoto, o mar começa a se chupar, certo? E depois ele vem com tudo. Então as pessoas já ficam de alerta. Sim. Os bombeiros, a polícia começa a andar como louco. Nenhum grande foi sentido na Antofagasta até agora, ou já houve algum maremoto? Não, eu, no momento que estou em Antofagasta, nunca senti um grande. Nenhum grande? Não. Só os pequenos? Os pequenininhos, assim, se sente pouquinho. Certo. Também o Chile como um todo está em cima de uma placa tectônica, né? Por isso que treme tanto. Claro. Né? Agora, das minas, né? É inevitável falar disso, porque foram 33, né? Mineiros que ficaram soterrados. 33 mineiros. Durante quanto tempo? 72 horas, mais ou menos. Não, 72 dias. 72 dias. Sim. Muito tempo, né? Muito. Por um erro de cálculo, né? Claro. Antes, achei interessante que você falava que eles colocam um espelho na mina, né? Claro. Por que colocam o espelho? Como vou explicar? Falou, se o espelho quebra, vibra, é que a mina pode estar sendo atingida. Claro que isso os engenheiros sabem.
eles botam o espelho, momento de que há de repente uma falha, o espelho começa a quebrar e pode derrubar todo como se diz, A mina. a mina, Pode cair. claro. Foi isso que aconteceu, na verdade. Sim. Aquela mina está interditada, né? Sim. Hoje não se trabalha mais lá. Não. Mas muito ainda se vive do minério. Hoje a maior produção do Chile é as minas ainda, não? Sim. Continua sendo? Muito. Muito, importa muito para fora. Para fora. E Sim. qual que é o maior minério que exporta? O cobre, O cobre sim, é o que mais vende. sim, muito cobre. Bem, além disso também se produz, né? Claro. Na área não é muito agrícola, mas produz. O que se produz? Antofagasta produz alguma coisa, não? No deserto? São, por exemplo, planta algumas verduras Verduras. com, como explicar? Aquelas palavras, muito tempo morando lá em espanhol e português Sim, para traduzir um pouco meio complicado. difícil. É. Mas verduras. São que as plantam. plantinhas que se planta assim em cima da água. Como se diz aqui? Não sei. Parecido assim, claro. Com Planta- água e com Sim, fertilizantes e tal. Claro, planta algumas verduras, tipo alface, não muita coisa. Sim. Hidropônicas, acho que é Claro, o nome, né? isto. Bom, além disso, também se produz uva no Chile. Sim, Antofagasta bastante uva. não. Não, Mais para o Antofagasta sul. não. Toda a parte sul de Chile, já, por exemplo, na quarta região, planta bastante uva. Lá é pouco mais verde já. Mas o que vocês consomem lá de alimentação a maioria vem de fora, não? Tô de fora. De fora. Do Brasil, alguma coisa? Do Brasil chega carne importada, Aqui do Rio Grande do Sul, não? do Rio Grande, de Mato Grosso do Sul, de Goiás e parte de São Paulo. São Paulo. Chega também arroz, uma marca margarina, café. Bastante produtos do Sim, Brasil. que mais? Carne de porco congelada. Também antes chegava peru com peito de peru congelada. São as marcas da Sadia. Sim. Frango também, É possivelmente. mais conhecida lá. Mais conhecido. Sim. Mas o preço deve ser também mais caro, não é? Sim, muito mais caro. Bastante. Quanto é o quilo lá da carne? Qual a carne que você mais vende no restaurante lá? Que eles mais gostam, o chileno? O contrafilé. Não é picanha. Não, picanha não. Que picanha, o gaúcho, como preparar picanha, carne no espeto, tem que ser com gordura. É. Mas o chileno não come com carne com gordura. Quase nada. Não gosta. Não. E costela? Costela, a costela usa muito para fazer sopa, se chama caçuela. Isso é quase um pecado, né? Fazer sopa com costela. Para mim é um pecado. Veio pro Brasil, só come Sim. costela de churrasco. Costela no espeto, é gostoso. É verdade, mas lá não isso também vende. quem sabe preparar, certo? É verdade. Bom, mas aqui tem um especialista, né? Claro. Nós também, outras curiosidades de carne, inclusive saber os valores que você paga, o contrafilé, por exemplo, o quilo, lá no Chile, até porque a maioria da carne sai do Brasil e vai para lá. Mas isso depois do intervalo comercial. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida, conversando com um brasileiro que mora no Chile, Pedro Stephan. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o cruzeirense Pedro Stephan, que mora no Chile. No Internacional? É, exatamente. Bom, nós estamos falando do preço de carne. Eu gostaria muito de saber, na verdade, quanto que você paga o quilo de contrafilé, que é a carne que eles mais gostam, os chilenos mais gostam lá no Chile. Mira, eu tenho bastante vendedores. São empresas diferentes que têm carne importação. Por exemplo, tenho carne argentina, Paraguai, Uruguai, brasileira.
Isso depende de que tipo de marcas de frigorífico chegam. Certo. São diferentes preços. Preço. Por exemplo, a carne mais barata que tem é a carne de Paraguai. Do Paraguai. Sim. É boa a carne, não? Boa. Boa. Isso depende de que frigorífico. Eu conheço bastante. Certo. O contrafilé da Argentina é muito bom, mas chega muito caro lá. Quanto quilo, mais ou menos? Ou sai mais ou menos quase R$60 o quilo. R$60 o Sim. quilo? Carne argentina. Mais que o dobro do que o nosso Claro. contrafilé aqui. E a carne brasileira também, aí tinha 2 frigoríficos que chegavam lá. Também era boa. Era mais ou menos o mesmo preço que Paraguai. Uma dúvida, porque a gente acompanha pelas notícias de que caminhões ficaram presos nas estradas, né, atravessando a cordilheira, porque tem que atravessar a cordilheira para Sim. chegar no Chile, Claro. com produtos e mercadorias. Já ficou sem produtos e mercadoria no restaurante lá por caminhões ficarem trancados, não? Ou nunca isso aconteceu? Não, isso nunca passou, graças a Deus. Porque vocês compram maior quantidade, para Claro. evitar isso. Sim. Que em comparação que tem várias empresas que importam carne. E eles se preparam antes de quando começa o frio, o inverno. Antes do inverno. Claro. E deve ter câmeras frias do outro lado também, lá no Chile, para Claro. manter esse estoque. Sim, isso é verdade. A carne que vai para lá é a vácuo, né? Sim, Não pode vender carne natura, né? Não, natural não, é difícil. A carne natural, a carne fresca, natural, se tu não consome ela em 2, 3 dias, já fica escura. Certo. Por isso tem que ser a vácuo. Claro, a vácuo dura mais ou menos 120 dias. 120 dias. Sim. Não é pior a carne, não? Tu que trabalhas com carne há muito tempo, a carne a vácuo e a carne natura, não? Tem diferença no sabor? Isso depende de como você usa. Por exemplo, a carne a vácuo, você tem que abrir ela da bolsa e deixar ela tranquila. Deixar quase 1 hora ela ficar assim aberta, descansando, ela volta a cor normal dela e também o sabor dela. Ah, esse é o segredo. Sim. Alguns, eu já vi que pessoas compraram carne a vácuo, picanha, por exemplo, e abriram e lavaram a picanha. Se faz isso, não? Não, a carne, quando você lava uma carne de vaca, e a carne fica branca. Exatamente. O Sim. Stefano, nosso colega da TV, ele fazia isso sempre. Não deve fazer. Não Não. lava a carne. Não se pode lavar. Não se pode. A carne a vácuo, você tem que deixar ela abrir a bolsa, ela tem que respirar quase 1 hora, daí tu pode começar a usar, cortar ela. Ou seja, aí Aí não ela tem problema. volta a cor normal dela. Pedro, outra dúvida é que você falava há pouco, no intervalo agora, de que vocês pouco usam o carvão lá. A gente não consegue imaginar como um gaúcho que trabalha no Chile, tem uma churrascaria, o cara não consegue usar carvão. Mas isso é porque uma lei diz que não pode usar carvão, né? Tem lei, isso depende da cidade, entende? Que o carvão polui. Uma churrasqueira de acero inoxidável é grande, de 2,20 m, são queimadores infravermelho. É maravilhoso trabalhar. Sim, a gás, né? Sim, a Churrasqueira a gás. Sim, é maravilhoso. A gente sempre está trabalhando limpo. Certo. Não vocês, na churrascaria de vocês não é grelha, é com É giratória. Espeto giratório. Sim, espeto giratória. A gente acabou dizendo que você foi para Antofagasta e trabalhou lá, mas Sim. não disse quando que você comprou o teu restaurante. Como aconteceu essa história? Como apareceu a possibilidade de você Olha, comprar quando eu o fui teu? a Antofagasta, trabalhei com 2 chilenos. Eu fiquei 6 meses com os 2. E depois os 2 sócios se separaram. Daí um deles abriu outra churrascaria, na outra avenida. Daí eu também fui trabalhar com outro, fiquei 3 anos com eles. Ó, Daí eles se comportaram muito mal com a gente, comigo. Não pagava a saúde, não pagava no salário certo, sempre estava atrasado as coisas. E ele ganhava muito dinheiro nas costas da gente.
O restaurante estava cheio quase todo dia. E depois de um tempo eu me retirei. Eu saí do restaurante. Daí, nessa época, me ofereceram trabalhar de barman numa discoteca. Que é uma discoteca que abriu uma vez lá, uma discoteca grande. Eu trabalhei 4 anos de barman. De barman. Sim. Eu adorava. Trabalhava, às vezes, no verão, trabalhava terça a sábado. Abria quase todo dia. E a parte, sabe, eu vendia meus canapés, o salgadinho daqui do Rio Grande. Ah, você mesmo fazia, não? Sim, uma outra senhora fazia também. Fazia entre dois. Entre dois. E vendia essas coisinhas lá na discoteca. As coxinhas, empanadinhas, e diferente coisa. Ganhou dinheiro, não? Não muito, mas isso é para dar volta. Entendeu? E essa época, quando eu trabalhava na discoteca, um dia eu saí e comprei uma raspadinha. E essa raspadinha, comprei 5 raspadinhas. Uma dessas raspadinhas saiu premiado. Daí eu me inscrevi, eu tinha que viajar na capital de Santiago, concursar um programa na TV, para tirar esse prêmio. Senão não ganhava. Tinha que ir lá. Eu ia ganhar uma coisa. Isso foi o ano 2002. Eu fui para lá, saquei aquela época saquei quase 3 milhões de pesos. Isso são 3 por 5, 15. Quase 15 mil reais. A essa época. Daí, essa época eu não trabalhava com meus irmãos mais. E seguia com outro dono. Mas meus irmãos, eles tinham vontade de abrir um restaurante próprio. Aí Aquela usou vez. esse dinheiro. Claro. Mas faltava um dinheiro para eles. Faltava uma parte de dinheiro para eles abrir. Entende? E aquela vez eu comprei a raspadinha, saiu premiado. Daí com esse dinheiro eu inverti com meus irmãos como sócio. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Foram 4 para lá. Um voltou a morar aqui no Vale do Claro, Taquari, né? sim. Saudade da mãe, da Sim. família. Mas 3 Mas ele continuou. voltou com uma chilena. Ah, te Casado casou com a chilena. uma chilena. Sim, E você continuou tocando o restaurante lá. Você e mais 2 irmãos, né? claro. O restaurante. Nós vamos mostrar na volta do intervalo as fotos do restaurante, do Tá. Pedro e Stefan. A gente vai para o intervalo, volta em seguida, mostrando algumas fotos da cidade, do passeio, quem pensa em ir para lá, o que vai ver durante o caminho, e também as fotos do restaurante do nosso entrevistado de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o cruzeirense que mora no Chile, Pedro Stephens. Pedro, nós vamos para o intervalo dizendo que ia mostrar fotos do teu restaurante e algumas fotos de que nos enviou para nós. Vamos mostrar uma foto do teu restaurante, primeiro, para saberem as pessoas como é que é o teu restaurante lá. Tem a foto, inclusive, da fachada, né? Sim. Que depois uma que é essa aqui da fachada. Restaurante Os Garotos, sabor brasileiro. O que significa o O ali? Garotos, que é as peninhas de um clube, não? Isso é uma máscara. Uma máscara Sim. chilena. É uma máscara que usamos muito tempo atrás. Certo. Lá com outro tipo de letreiro a gente também tinha. Ah, tá. Um logotipo, né? Sim. Certo. Mas tem uma interna também do restaurante, que é essa aqui. Esse foi um casamento que a gente preparou lá. Muito bonito. Cabem quantas pessoas no teu restaurante? Nesse momento cabe 75, até mais. Até mais. Sim. Sempre lotado, não? Isso depende do dia. Também depende do dia de pagamentos. Certo. Agora tem algumas fotos que na vinda de você para o Brasil, coisas que você viu durante a viagem. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é onde?
Esse é Antofagasta. Antofagasta. Essa estátua se chama La Portada. O que aparece atrás de você lá, né? Claro, que é muito visitado esse lugar. É o lugar que os turistas vão, certo? A próxima foto? Essa fica no restaurante. Ela é uma brasileira que ia lá no restaurante. Uma freira? Uma freira, mas ela é brasileira. Certo. Uma cliente já de vocês? Sim, cliente. Essa aqui? Hã? Essa aqui é... O que que aparece de fundo lá? É neve na cordilheira, vocês já... Claro. Né? Cordilheira. Essa aqui? Também na vinda, deserto? Sim, quando a gente estava vindo aí, foi filmado, tiramos foto. É o que a gente vê, anda horas e horas, só isso, né? Sim. Muitas, ó, o dia todo não vê uma vegetação. Deve ser deserto do Atacama, aquele ali, né? Claro. Aqui a neve de fundo ao longe, né? O que se percebe também. Esse é um salar que fica já parte argentina já. Na Argentina já, Claro. né? São quilômetros, quilômetros de salares, né? Lá a pessoa é obrigatório usar uma lente um óculos de sol. É tão branco, a gente não pode ver sem óculos de sol. Senão queima e prejudica a retina, né? Sim, é difícil ver. Isso aqui é na subida, a próxima cidade depois é São Salvador de Jujuy, né? Na Claro. Argentina já, Sim. né? Esses que também são chamados de caracoles, mas não que nem o outro caracoles que vai em direção a Santiago, né? Mas esse aqui falou que tem as altitudes maiores, ou seja, mais alto. Para a gente subir pasto de rama, para chegar na fronteira com a Argentina, são 4.200 de altura. 4.200 metros de altura. Claro. E a outra fronteira, que é o Passo Libertadores, são 3.200 de altura. Muito diferente. Sim. Tem a foto à noite, que é essa aqui. Isso aqui é a tua cidade, né? Que mora hoje, Antofagasta. Sim, Antofagasta. Uma cidade bonita, bem iluminada, né? Sim. À noite. Mas ao redor a gente vê montanhas, né? Claro. Pouco habitadas. Sim, puro deserto lá, as montanhas, não tem nada de verde. E essa aqui também é Antofagasta. Linda, onde você tirou uma foto, né? Do mirante. Sim, claro. São uma cidade que você já sente em casa, falou, né? Gosta de lá, né? Sim, eu adoro que são... Antofagasta eu tenho 20 anos já. 20 anos, mora lá. Moro 20 anos em Antofagasta. Pretende sempre morar lá? O resto da sua vida? Ou pretende morar no Brasil? Ou vai ver o que acontece ainda? A gente tem que ver, vamos ver se alguma coisa pode mudar na vida ainda, certo? Certo. Agora, o custo de vida lá é mais alto ou mais baixo que aqui no Brasil? É alto. É alto? Muito alto. Mas os carros, aquele carro que apareceu, a caminhoneta, aqui no Brasil está mais ou menos 140 mil reais. Claro. Quanto que vale essa caminhoneta no Chile? Lá sai mais ou menos 85 mil. E qual é a diferença? São os impostos? Sim, impostos. Paga menos imposto lá. Claro, menos imposto. A saúde é boa, Pedro? Precisa então, de médico, tem? Em todo o país sempre tem problema assunto de assuntos médicos, Da saúde. da saúde, é muita falha. Em todo lugar tem. O Chile, estava lendo que está passando por um problema, né? Sim. Que sempre foi muito desenvolvido, bem mais que o Brasil, inclusive, mas agora houve alguns retrocessos, né? Claro. E espero resolver, né, em breve. A aposentadoria lá é igual ao do Brasil? Se aposenta com 35 anos de trabalho homem, 30 mulher, não? Por enquanto, aqui no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Lá se aposentam com 60 as mulheres 60 anos de idade. e 65 homens. Mas sem ter trabalhado quanto tempo? Sabe, não? Não sei. Sabe? Desse ponto já não... Mas deve ser similar ao do Brasil, 30 a mulher e 35 o homem, né? A gasolina lá, cara não? Está mais barato que aqui no Brasil. Vocês produzem combustível? Não, o Chile produz combustível? Não. Não. Compra tudo do Brasil. E vende mais barato que nós. Ou de outros países também. Quanto que está o litro da gasolina lá? Hoje aqui Aqui está em média. é pouco menos que aqui.
Pouco menos. Sim. Até 4,30, 4,35, Lá está mais ou Varia menos 3,50. 13,50. Bem mais A barato. melhor. Aditivada. Sim. 3,50, 3,80 a melhor. Que aí outra que é a comum sai menos. O que você no Chile mais sente falta do Brasil? Gostaria, bah, isso eu sinto falta. É o chimarrão, as pessoas amistosas? É algum lugar específico? Assunto amizade, que a cultura também. Por quê? Que eu tenho um amigo chileno que veio comigo, ele vê a cultura diferente daqui do Brasil. Que o pessoal cumprimenta todos ele. São mais amistosos aqui Sim. no Brasil. Que a pessoa aqui são muito mais queridos. Que lá é difícil alguém te cumprimentar. São mais reservados. Claro. Aqui no Brasil, as pessoas são mais abertas, cumprimentam todos. Mais receptivos. Claro. Mas lá você já deve ter feito alguns amigos também, Sim, né? bastante. Sim. Por exemplo, meu amigo Eduardo, a mãe dele é como minha segunda família. Entende? Amigos mesmo. Sim, amigos. Qual o próximo objetivo do Pedro? Vai abrir mais um restaurante ou um tá bom por enquanto? Isso depende do futuro, certo? Vamos ver o que acontece logo Isso pra é frente. verdade. Sempre na volta das férias, a gente tem que ver as coisas melhor ainda. Você vem para o Brasil de quanto tempo? Quase todo ano. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Sua família já foi para lá, não? Pai e mãe? Não. E não quer ir ou não teve Não, porque oportunidade? meus pais já têm a sua idade, para viajar longe é complicado. Quanto tempo de viagem dá de Antofagasta até Cruzeiro do Sul? De carro, De carro. Você sempre vem de carro, né? são 2 dias e meio. 2 dias e meio. 2 dias e meio. Mas se uno quer vir mais rápido, são 2 dias. Mas é importante a gente descansar também. Ou seja, viaja o dia todo, dorme Dorme de noite, no hotel claro, no hotel. e aí vem... Já a gente tem lugares onde ficar. Aonde que geralmente você para? As cidades? Mira, quase sempre a gente fica em Jujuy, a primeira parada, e a segunda parada a gente fica em Corrientes, Argentina, Argentina. claro. Fica... São as 2 noites a gente sempre fica. Já depois, todo dia viajando. Mas viaja 12 horas por dia? Para fazer Isso em 2 dias? depende. Essa vez viemos rápido. Levamos menos 2 dias. Menos de 2 dias? Sim. É que 2 dirigindo, né? Claro, Aí você 2 revezava. dirigindo é bom. Um auto bom, confortável, é bom viajar assim. Sim. Aí consegue fazer isso no tempo apropriado. Claro. Já passou por algum problema nas viagens, não? Graças a Deus, nunca. Nada. Em comparação, nunca deu problema no carro. Mas uma vez deu problema comigo. O que houve? Eu fiquei doente no ano anterior, quando eu viajei para cá. Parece que eu tinha umas pedras no rim. Ah, certo. Quase toda a viagem dentro da Argentina eu sentia dor. Mas todos os lugares que me atenderam, no hospital, no hotel, foi maravilhoso a Argentina. Gosta dos argentinos? Sim. Os chilenos gostam dos brasileiros, não? Adoram. Gostam muito. Sim. Quem for para lá vai ser bem recebido. Todos os brasileiros bem recebidos lá. E quem for para lá, visita o restaurante do Pedro em Antofagasta. Claro. Vai ser bem-vindo. Bem-vindos. Comer um bom churrasco lá. Pedro, obrigado pela tua participação aqui no programa. Ficamos muito felizes de iniciar o ano 2018 te entrevistando e trazendo essa história para nós. Obrigado. Obrigado a vocês por convidar. Este é Pedro Stefano, no primeiro programa de 2018. Esteve falando conosco, ele que mora há mais de 22 anos fora do Brasil, saiu de Cruzeiro e acabou então estabelecendo, primeiro como garçom, depois sendo dono do seu próprio negócio, seu próprio restaurante no Chile. Fiquem todos com Deus e até semana que vem.